Então, irmãos, dando continuidade ao vídeo anterior sobre então a leitura aqui do texto do Apocalipse das duas testemunhas, como eu falei no outro vídeo, eu fiz um corte aqui, então a gente vai continuar. Isso é uma sequência de vídeos, né? Que você tem que ver desde a primeira parte aí, a introdução, tá bom? Abraço aí, dá continuidade aí para vocês. Abraço. Vamos continuar lendo sobre mais aqui, tá bom? Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova, durante o tempo que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue, e ferir a terra com toda a sorte de pragas quantas vezes desejarem. Aqui, o que acontece? Essas duas testemunhas, né, independente do que elas são, certo? Nós vamos pensar mais sobre o que elas são e quem elas são, talvez, né? Mas aqui é importante dizer o seguinte: durante então 42 meses, 3 anos e meio, essas testemunhas vão começar a profetizar. E mais para frente nós vamos ver que o mundo inteiro não vai gostar da profecia deles, tá? Eles não vão gostar. O que os profetas de Deus vão fazer, né? Como eu tenho dito em outros vídeos, né? Antes que venha o grande dia do Senhor, como disse Malaquias, a profecia de Malaquias, é necessário que antes venha o profeta Elias, né? Ele disse: antes eu vou enviar o profeta Elias, né? Como eu disse em outros vídeos, na primeira vinda de Jesus, o João Batista cumpriu essa profecia de Elias. Jesus disse: o Elias já veio, se referindo a João Batista. Porém, como eu disse também em outro vídeo, Jesus falou: o Elias virá, né? Mesmo que João já tinha vindo, Jesus também disse: o Elias virá e restaurará todas as coisas, certo? Então, se João foi o cumprimento da profecia, por exemplo, no primeiro aspecto, no primeiro momento, a profecia bíblica tem muito disso, ok? Deus, em sua imensa sabedoria, através de uma só profecia, através de uma só palavra, né? Através de um texto apenas, ele prediz coisas que vão acontecer no futuro, em um futuro próximo, em um futuro mediano, em um futuro último, certo? Então, Deus, em sua grande, imensa sabedoria, em um único texto, ele faz isso. Ele prediz coisas que estão acontecendo na época da profecia que está sendo profetizada e também coisas, às vezes, milênios depois, né? Coisas que são 1000 ou mais de 1000 anos depois, né? Então, como é profecias relacionadas a Jesus, a ele como Messias e tudo mais, sua crucificação e tal, e tal, e tal. Então, veja bem, quando essas pessoas aqui, essas duas testemunhas, estiverem profetizando durante esses 3 anos e meio, o mundo inteiro, as pessoas que estiverem ouvindo o que eles estão profetizando não vão gostar, certo? Muito provavelmente, como eu estou falando aqui, do ministério de Elias, que também tem relação com o ministério de João Batista, certo? Eles vão profetizar arrependimento às pessoas. Eles vão dizer ao mundo e à igreja que eles se arrependam. Eles vão dar testemunho, vão dizer sobre os seus pecados, vão anunciar os seus pecados. E isso, o mundo, e mesmo parte da igreja, vai odiar isso, não vai aceitar isso, né? A luz veio ao mundo, lembra? Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, né? Jesus, em outro lugar, diz assim: o mundo, falando com os irmãos dele, né? Ele falou: o mundo não pode odiar vocês, mas o mundo me odeia, né? Jesus falou. Por quê? Ele ainda explica, porque eu dou testemunho de que as obras deles, as obras do mundo, são más, ok? Então,
em outro lugar, né, no Evangelho de João, ele diz, né, aqueles que praticam o mal não vêm para a luz, mas eles aborrecem a luz, eles odeiam a luz. E eles não vêm para a luz para que as obras dele não sejam reprovadas, ou seja, o que eles fazem não seja reprovado, não seja condenado, tá bom? Então eles odeiam a luz. Então quando essas duas testemunhas que representam então aqui nesse tempo final esse ministério de Elias, o ministério de Elias que eu disse que Deus está trabalhando e forjando e fazendo um trabalho hoje para que ele se manifeste plenamente daqui a alguns anos, como creio, né? Então, esse daqui a alguns anos será então esse levantamento, esse surgimento das duas testemunhas, certo? E as duas testemunhas então vão profetizar, vão anunciar o reino de Deus, a vinda próxima do reino de Deus, como João profetizava, quando João dizia, João falava, olha, o machado está colocado na raiz das árvores, como eu falei aqui naquele vídeo do arrependimento para a vida. O machado está colocado na raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortado e lançado no fogo. Então, João, ao mesmo tempo que estava anunciando o reino de Deus, a proximidade do reino de Deus, ele também estava anunciando a proximidade do julgamento de Deus. Porque se o reino de Deus está chegando, então nem todos vão poder entrar e participar desse reino. Nem todos vão ser dignos do reino de Deus. E aí, então, vai haver aquela divisão, vai haver aquele recolhimento, né, vai haver aquela separação do joio e do trigo, certo? E então, apenas o trigo vai ser recolhido no celeiro, mas o joio vai ser lançado no fogo, como Jesus ensinou na parábola, certo? E veja bem, essas duas testemunhas, elas vão estar anunciando essas coisas. Elas vão estar anunciando o julgamento de Deus que, talvez, muito provavelmente, se nós considerarmos que essa cronologia aqui do livro do Apocalipse está exata, está perfeita, vamos dizer assim, né? Se não há uma forma alternativa de você ver essa cronologia do livro, né? A princípio você tem que entender, a princípio você tem que considerar a cronologia dos capítulos tal como eles estão colocados, né? Alguns tentam meio que misturar, tentam colocar como se fosse simultâneo os selos, as trombetas, as taças, como se fosse tudo ao mesmo tempo. Mas quando você estuda com maior detalhes o livro, eu não creio que seja possível fazer isso, ok? Se você vê a sequência dos eventos e tal, não sei se é possível fazer isso. Porém, não é uma coisa que eu vou dizer, é impossível, tá bom? Precisaria ter um estudo mais profundo sobre esse assunto, que não é algo que eu já tenha feito, tá bom? Porém, de qualquer maneira, eu entendo que essas duas testemunhas, esses 42 meses que elas vão estar profetizando, 1260 dias, 3 anos e meio, né, que é o mesmo período que eles vão estar, então, profetizando, falando sua profecia, né, ou ela é simultânea, então, às trombetas, por exemplo, né, ao tocar das trombetas, ou ela vai acontecer depois de ter tocado as trombetas, né. De qualquer forma, né, a profecia deles, né, vai estar acontecendo em meio a coisas muito catastróficas, né. Já vai ter ocorrido, como creio, né, os selos, né. Mesmo quem acredita que os selos ocorrem simultaneamente às trombetas, né, aqui as duas testemunhas estão aparecendo, vamos chamar assim, depois da sexta trombeta, ou seria também depois do sexto selo, né? A não ser que você encaixe esse período de tempo junto com as trombetas e os selos, tá bom? Mas isso é como que, vamos dizer assim, uma forçação. Você tem que demonstrar, né, o porquê isso acontece simultaneamente. Porque, a princípio, no livro, está depois, certo? Está num capítulo posterior a tudo isso, tá bom? Então, veja bem, pensando dessa forma, é possível
que as testemunhas vão se levantar, vão surgir em meio, vamos dizer assim, a um julgamento terrível que vai estar acontecendo aqui nesse mundo, na Terra, né? Como eu falei no vídeo anterior sobre o fim do terceiro selo, certo? Quando você chega no quarto selo, não é? Vai acontecer o quê? Aquela guerra que vai, então, matar 1/4 das pessoas do mundo, né? E será algo imenso e muito terrível, certo? Mas aquilo não é o final, aquilo não é tudo, certo? Depois daquilo você tem o quinto, sexto selo, sétimo selo. Depois do sétimo selo você tem a primeira trombeta tocada, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. E se você ler as trombetas, está aqui no livro do Apocalipse, você vai ver que são coisas que vão acontecer, que vão ser terríveis. Um julgamento de Deus sobre este mundo, como uma maneira de Deus, então, revelar esse seu, que é chamado nos profetas de o estranho ato de Deus, né? Onde a ira de Deus vai ser conhecida, vai ser manifestada, esse julgamento de Deus sobre o mal, sobre o pecado do homem ao longo de tanto tempo neste mundo, certo? Que vai chegar a um ápice agora também, né? Nesse final da era, nesse final, então, do nosso tempo, né? Porque você tem dois trabalhos. Você tem o trabalho de Deus no meio do seu povo, no meio dos seus santos, né? Que também está crescendo. E Deus vai formando o seu povo e a sua verdade e tal, né? Por outro lado, você tem o que é chamado de um ministério, ou mistério, aliás, da iniquidade, né? Essa coisa encoberta que Satanás está trabalhando, um engano satânico que também cresce a cada dia, certo? Então você tem essas duas coisas acontecendo, tá bom? E as duas coisas me parece que vão chegar a um ápice aqui, né? Agora, né? Já está chegando, né? Já estamos nisso, né? Então, veja, quando essas duas testemunhas, então, estiverem profetizando, o mundo realmente não vai gostar nada disso, ok? E vão tentar causar dano a essas duas testemunhas. Como aqui diz, se alguém quiser causar-lhes dano, verso 5, né? Se alguém lhes quiser causar dano, da boca deles sairá fogo que devorará seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhe dano, né? Então, veja bem, claramente aqui demonstra uma mudança de dispensação, uma mudança de época, de tempo, da era e dos tempos que Deus estabeleceu, certo? Como Jesus, por exemplo, falou, a lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus, né? Jesus falou, tem um tempo que vem até aqui o João, e agora, desde de João para cá, é anunciado o reino de Deus, né? E, por exemplo, Paulo diz, o fim da lei é Cristo, certo? Então, João também diz no Evangelho, olha, a lei foi dada por intermédio de Moisés, né? Vieram por meio de Moisés. Ele fala assim, a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo, entendeu? Então, a lei de Deus, que era esse tempo ali, até a vinda de Jesus, durou de Moisés até Jesus, certo? Mas, de Jesus para cá, é então o que nós chamamos de a Era da Graça, tá bom? Este reino de Deus não visível, né? O reino de Deus oculto, o reino de Deus escondido nos corações daqueles, então, que obedecem ao Evangelho de Deus, certo? Então, com relação à graça de Deus e ao Evangelho, você lembra que tem uma situação nos Evangelhos, né? Quando Jesus está indo a Jerusalém e ele vai passar por Samaria, mas os samaritanos não querem recebê-lo, né? Veem que ele está indo para Jerusalém, não quer receber ele. E aí chega o João e o Tiago, né? Lá os esquentadinhos. Jesus deu apelido para ele, né? Filhos do trovão. Filhos do trovão. Chegaram então para Jesus e disseram, Senhor, né? Você quer que a gente faça igual o Elias? Né? Que a gente mande descer fogo do céu
e destrua lá todo mundo, né? Eles falaram aquilo, olha, o Elias não fez isso, ele não é um grande profeta de Deus, né? Então, vamos lá, né? Isso é de Deus demais, né? Vamos lá, vamos lançar fogo e acabar com aquele povo, né? E Jesus então vira para eles e fala, né? Olha, vocês não sabem de que espírito vocês são, né? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, certo? Então, veja bem, Jesus repreendeu isso lá, naquela época. Não. O Elias realmente fez isso, né? Na época do Elias, o profeta, mandaram lá não sei se era o Acabe ou se era Jezabel, né, na época, mandou lá um pessoal lá, uns soldados, um grupo, mensageiros, 50, sei lá quantos mensageiros lá para chamar o Elias, né? E o Elias falou, ó, o rei tá te chamando, a rainha tá te chamando, né? E o Elias, o homem de Deus, né? O rei tá te chamando. E ele falou, olha, se eu sou o homem de Deus, então que desça fogo do céu e consuma vocês. E literalmente aconteceu isso, desceu fogo do céu e consumiu aquelas pessoas. Por quê? Né? Era uma era diferente, uma época diferente, então Deus agia diferente. O Espírito de Deus estava agindo daquela forma em Elias, certo? Mas quando Jesus está anunciando o Evangelho, as boas novas de salvação, a graça de Deus, né? O perdão através do sacrifício dele, então esse não é o Espírito de Deus mais. O Espírito de Deus está dizendo, não vim destruir ninguém, eu vim para salvar, vim anunciar salvação. Aqui está a salvação para todo aquele que quiser, de graça, né? Então, Deus está oferecendo para o mundo inteiro isso, né? Porém, parece que aqui chegamos a um momento, a uma hora, em que isso finaliza, em que isso acaba. Não vou entrar no detalhe, tem gente que fala que no período da grande tribulação não vai poder mais, ninguém mais vai ser salvo e coisas desse tipo. Eu não acredito. Não acredito nisso. Tem gente que fala que o Espírito de Deus vai sair aqui da terra. Bobagem, né? O Espírito de Deus, ele é infinito, ele é onipresente, certo? Então, não existe isso de ele vai sair da terra. Não existe. Isso não faz sentido nenhum, ok? Também, falar que pessoas não vão ser salvas nessa época, não acredito, né? O Apocalipse fala que quando essas pragas estiverem acontecendo e tal, que muitos do que estão em pecados de feitiçaria e vários outros, mentira e várias outras coisas de pecados que eles falam aqui, que eles não vão se arrepender, né? Os que adoram ídolos de prata, ouro, não sei o que e tal. Os pecadores não vão se arrepender de modo geral, tá? Mas não é como se fosse assim. Não diz assim, não será possível que nenhuma pessoa se arrependa, né? Não, de modo geral as pessoas não vão se arrepender. Não significa que não haverá um ou outro que se arrependa, não acredito, tá bom? Mesmo assim, o que está acontecendo aqui, né? Uma mudança de dispensação, certamente, né? Essas duas testemunhas, que são as testemunhas do Senhor, certo? Que elas vão lançar fogo, vai sair fogo, né? Como é que é? Da boca deles vai sair fogo, né? Eu não sei se vai, não sei se é assim, mas talvez assim, na profecia deles vai descer fogo, vai vir fogo, vai consumir. Isso é real, é assim que vai ser mesmo, ok? Então, aqui diz, se alguém quiser falar andando, da boca deles sairá fogo e devorará seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes danos, né? Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas quantas vezes desejarem. Certo? Aqui, novamente, existe aquela questão de um link, tá? Essas expressões aqui, que ele está caracterizando essas duas testemunhas, também existem situações idênticas, iguais, em outros lugares da Bíblia, certo? Então, ele falando, eles têm poder na profecia deles de fechar o céu para que não chova, certo? E existe um episódio, existe
uma época na Bíblia que literalmente isso aconteceu exatamente assim, certo? E foi precisamente o profeta Elias, certo? Ele orou a Deus para que não chovesse, e durante lá, se não me engano, que é 3 anos e meio também, né? Não choveu. Durante 3 anos e meio não houve chuva, certo? E novamente, então, essas duas testemunhas que vão se levantar aqui vão profetizar, e isso vai acontecer, certo? Não vai ter chuva, por exemplo, né? Tá falando, tem poder para isso, né? Tem autoridade para isso, certo? Outra coisa que diz é que eles vão, então, ter autoridade e poder para transformar a água em sangue, né? Novamente, você tem um episódio, uma época, uma situação nas Escrituras onde isso também aconteceu, certo? Quando Moisés foi libertar o povo do Egito, ele, através do seu cajado, ele então tinha autoridade e poder para fazer maravilhas, para enviar pragas para o Egito. E uma das coisas que ele fez, um dos prodígios, um dos milagres que ele fez, foi então ter transformado a água do rio Nilo em sangue, certo? Então, essas duas testemunhas do fim também vão ter esse poder, essa autoridade, certo? Aí que entra muitas pessoas dizerem que essas duas testemunhas, por exemplo, né, serão literalmente Moisés e Elias, ok? E, de fato, se você pensar, Elias, não sei se você sabe, mas Elias não morreu, certo? Elias, antes dele morrer, ele foi arrebatado, né? Uma carruagem de fogo dos exércitos de Deus veio, tomou Elias e o levou embora, certo? E, de fato, Elias não morreu, né? Como normalmente as pessoas morrem, certo? Ele foi levado dessa maneira, né? E podemos pensar, né? Por quê? Por que isso aconteceu com Elias, né? Por quê? Não é? Então, alguns entendem, e não é nenhum tipo de loucura, ok? Isso não é impossível, tá bom? Eles que Elias esteja como que aguardando o tempo dele de realmente profetizar nesse fim da era, nesse fim dos tempos, tá? Diz que eles vão estar vestidos de pano de saco, né? Então, eu não sei, mas é possível, tá bom? E aí eles dizem que uma poderia ser o Elias e outra seria o Moisés, né? Só que parece que é possível que Moisés talvez tenha morrido, né? Judas diz que Miguel, ele contendeu com Satanás pelo corpo, né? Ou pelo cadáver, vamos dizer assim, de Moisés, né? Então, provavelmente ele deve ter morrido, tá bom? Outra coisa que alguns dizem que, então, em vez de ser o Moisés, seria o Enoque, né? Que o Enoque também não morreu, certo? Foi transladado, foi arrebatado, ainda vivo, né? Não morreu, não foi sepultado, certo? Porém, essas coisas não tem como nós sabermos, certo? A Bíblia não declara realmente isso, não está dizendo que é o Elias, que é o Moisés, que é o Enoque, tá vendo? Não está dizendo, não há outro lugar que você vai achar falando isso, tá bom? E existe uma outra questão aqui, que é o que o David considera no seu livro, Sinais do Fim, né? Que se refere a que essas duas testemunhas seriam mais do que apenas duas pessoas, tá bom? Dois seres humanos apenas, né? Mas que essas duas testemunhas são simbólicas, né? Esse dois aí representa um testemunho, né? A própria lei, na lei de Deus, fala que pelo testemunho de duas pessoas, né, toda verdade seria estabelecida, né? Por exemplo, para acontecer um julgamento, né, na época da lei, pela lei de Moisés, que foi dada a ele por Deus, né, você precisaria de duas testemunhas. Com duas testemunhas, a pessoa seria então condenada por um crime que ela fez, ou adultério, ou sei lá, homicídio, ou qualquer coisa assim, certo? Então,
através de duas testemunhas, o crime seria averiguado, então haveria então a condenação. Certo? Então, talvez essas duas testemunhas que a Bíblia está contando aqui se refira então não a duas pessoas em específico, mas então a todo o testemunho de Deus, dos homens e das mulheres de Deus em todo o mundo, que vão então profetizar, que vão então dar testemunho de Deus e vão dar testemunho dos pecados e dos erros, né, da humanidade e da igreja nesse tempo final, né, conclamando todos ao arrependimento, certo? Porém, você veja que, diferente de muitas outras épocas da igreja, né, pelo menos aqui por um tempo, pelo menos primeiramente, né, essas duas testemunhas, elas não vão servir como mártires, elas não vão servir como sacrifício no sentido de morrerem, né? Apesar que no final, como nós vamos ver aqui, elas morrem, mas primeiramente, durante esse período de 3 anos e meio, elas vão cumprir exatamente o que Deus ordenou para elas cumprirem, e de tal forma que quem buscar se opor e quem buscar causar dano ou tentar matá-las vai morrer, né? Vai morrer de uma maneira muito poderosa e extraordinária, certo? Então, vamos continuar lendo aqui, né, o texto, tá bom? Veja aí comigo, vamos continuar, olha, versículo 7, diz assim, olha, quando eles tiverem terminado o seu testemunho, ou seja, vão ter passado então esses 3 anos e meio de testemunho, 42 meses, 1260 dias profetizando, no final, quando eles tiverem terminado, aí diz, ó, a besta que vem do abismo os atacará, irá vencê-los e matá-los, né? Então, vai passar esses 3 anos e meio, eles vão estar profetizando, as pessoas vão tentar danificar eles, vão tentar matar eles, e eles vão matar quem tentar matá-los, né? Deus vai permitir que isso seja assim, tá bom? E aí, depois disso, a besta que vem do abismo, essa besta que vem do abismo está no capítulo 13 do Apocalipse, tá bom? Então, está indicando que essas duas testemunhas vão até lá, certo? Até essa besta que vem do abismo aí, vai fazer guerra contra eles, né? Vai atacar eles, irá vencê-los e então, finalmente, vai matá-los. Então, eles vão morrer, tá bom? Ó, e os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Bem, aqui existe um detalhe aqui, tá? Nesse versículo 8, que diz, na minha Bíblia, que é a NVI versão, né? NVI, diz os seus cadáveres, no plural, tá? Quando você olha o texto original, que é o que o David sinaliza com precisão ali no livro, na verdade, não é os cadáveres, não é os corpos, tá bom? Mas é o cadáver no singular, ou o corpo no singular, tá bom? Então, aí, se são duas testemunhas, por que então estaria o corpo no singular? Entende? E é isso que o David coloca, né? Além de diversas outras questões que ainda vamos considerar aqui, tá bom? Vamos dar uma pausa aqui nesse vídeo e vamos continuar no próximo, tá bom? Clica aí para você tá continuando no próximo vídeo, senão esse aqui vai ficar muito grande. E aí no próximo a gente dá continuidade aqui onde a gente parou, beleza? Até lá, valeu!